Bem-vindo a mais uma aula sobre Power BI e sua certificação internacional Microsoft. A aula de hoje vai ser sobre, eu vou começar a resolver todos os exercícios aqui, ó, desse livro aqui, que é a imagem que está na capa aí da apresentação, tá? Que é o livro oficial do preparatório para o exame 70778, né, que é o exame de certificação em Power BI. Eu vou começar hoje resolvendo as questões do primeiro capítulo desse livro, tá? O livro ele é dividido só em 3 capítulos, ele pega todo o assunto e divide em 3 capítulos. Capítulo 1 ETL, capítulo 2 modelagem, DAX e visualização, e o capítulo 3 Power BI Service, tá? E o livro tem pouquíssimas questões de treino, tá? São só 17 questões no livro todo, tá? Então vou resolver em 3 aulas essas 17 questões divididas nos 3 capítulos. Hoje eu vou resolver a do capítulo 1, que é o capítulo de ETL, tá? Vou resolver, são as 5 questões do capítulo 1. Eu transcrevi essas questões aqui para o PowerPoint, tá? E vou resolver com vocês e vou resolver explicando os assuntos, né? Aproveitando para explicar os assuntos, resolvendo e explicando os assuntos, tá? Então, terça-feira, hoje, dia 31/12/2019, terça da semana que vem eu libero mais uma aula resolvendo as questões do capítulo 2 e na outra terça do capítulo 3. Toda terça de 2020 eu vou liberar o que eu chamo de Power Class, que é uma aula sobre, aprofundando, né, em determinado assunto sobre Power BI e a certificação, tá? Eu estou começando então com essa, resolvendo as questões do capítulo 1 desse livro, tá? Eu vou chamar de Power Class. Toda terça-feira eu libero uma aula em pelo menos 30 minutos, tá? Aprofundando em um assunto que vai variar de 30 minutos a 1 hora, sobre algum assunto de Power BI relacionado também à certificação, né? Para lhe ajudar aí nesse processo aí de obter a certificação internacional Microsoft em Power BI. Então vou chamar de Power Class. Toda terça Power Class, tá? Power Class, Power BI e sua certificação, aula completa sobre determinado assunto que vai ser de 30 minutos a 1 hora, nesse mais ou menos isso aí. E eu já tenho algumas aulas completas aqui no canal, né? Já tem várias aulas completas aí com pelo menos 30 minutos de duração, 30, 40 minutos, 1 hora, sobre vários assuntos, tá? Você pode pesquisar aqui as aulas completas que já tem, mas a partir de 2020 eu vou estar chamando essas aulas de Power Class. Então a gente vai começar com as questões do capítulo 1 do livro, tá? Vou começar lendo aqui a descrição. Você é um desenvolvedor de BI na Contoso, responsável por criar relatórios do Power BI. O ambiente de base de dados atual inclui um SQL Server 2017 OLTP On-Premise e um SQL Azure SQL Data Warehouse que contém todos os dados históricos desde 90 e sincroniza com o sistema OLTP a cada 5 minutos. O Azure SQL Data Warehouse contém mais de 500 GB de dados. Adicionalmente, todo mês, o Departamento de Planejamento de Vendas produz arquivos Excel com as metas de vendas para cliente e categoria de produto. Então, eu tenho uma base aqui histórica e tenho adicionalmente metas em arquivos Excel. Esses arquivos são produzidos por um software de planilha que sempre usa o mesmo formato. Então, os arquivos são gerados mensalmente e eles têm sempre a mesma estrutura, o mesmo formato. Aí, um exemplo do arquivo é mostrado aqui nessa figura, tá? Então, esse é um exemplo do arquivo. Todo mês é gerado um arquivo como esse. Os arquivos são armazenados numa pasta no disco de rede, no qual você tem acesso garantido, tá? Então essa é a descrição aí do problema, tá? E aí ele vai começar a fazer as perguntas baseado nesse ambiente aí, tá? Nessa descrição dessa situação.
o gerente requisita 2 relatórios Power BI para serem produzidos, né? Então o gerente requisita 2 relatórios. Um que contém todos os dados históricos, incluindo transações que aconteceram nos últimos 10 minutos. E outro que acompanha as vendas, a meta de vendas versus os números atuais, né? Atual versus meta, né? Desempenho versus meta para os últimos 12 meses. Baseado nas informações de background, nessas informações aí, e nas regras, nos requerimentos aí, nas necessidades do negócio, aí responda as seguintes questões. Então, todas as questões vão ser baseadas nesse cenário aqui, tá? São 5 questões baseadas nesse cenário. Então, é importantíssimo ter um entendimento claro do cenário que foi dado. Então, a primeira questão pergunta qual modo de conectividade aos dados você deveria usar para cada relatório. Tá? Então, são 2 relatórios, um com dados históricos, que inclui as transações dos últimos 10 minutos. Tá? Lembrando que o Azure SQL Data Warehouse tem mais de 500 GB de dados, tá? Com os dados históricos. Então ele pergunta, vai ser Direct Query para ambos, né? Então um relatório, dados históricos, incluindo transações nos últimos 10 minutos, e outro que é realizado versus meta, para os últimos 12 meses. Vai ser o modo Import para ambos, vai ser Direct Query para o relatório histórico e o Import para o de meta versus realizado, ou vai ser o contrário, vai ser Direct Query para o de meta vai ser realizado e import para o histórico. Vamos lá. O segredo está aqui quando ele fala que essa fonte aqui, o Azure SQL Data Warehouse, tem mais de 500 GB de dados. E quando ele diz aqui que esse relatório histórico tem que ter as transações nos últimos 10 minutos. Tá? Nos últimos 10 minutos, a gente sabe que o Gateway ele atualiza de 30 em 30, né? Até 8 vezes, numa conta Pro, 8 vezes por dia, de 30 e 30 minutos. E também tem a limitação no tamanho do dataset, de 1 GB. O tamanho do dataset de 1 GB e o tamanho do workspace de 10 GB. Então, esse 500 GB aqui do Azure SQL Data Warehouse não ia ultrapassar essa limitação. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é esses 10 minutos aqui. Né? Então, é praticamente tempo real. Né? 10 minutos aqui tem que atualizar. E no modo Import, o Gateway permite de 30 em 30. Então, isso aponta para esse relatório dos dados históricos ser um Direct Query. Né? Ser uma conexão Direct Query. E também o segundo relatório, que pega a meta versus traqueia meta versus o valor atual, ele vai pegar essas planilhas Excel aqui, né? Então, planilha Excel não pode ser Direct Query, só pode ser Import, tá? Conexão ao Excel só pode ser Import. Eu tenho uma aula completa sobre conexão Direct Query aqui no canal. Vou até pegar o slide que eu usei nela, só para falar um pouquinho rapidamente sobre Direct Query, mas se você quiser todos os detalhes, tem uma aula de mais de 30 minutos sobre Direct Query, onde eu conecto numa SQL Server, explico tudo. Mas só para falar rapidamente sobre Direct Query, que os dados não são importados por Power BI, o processamento é realizado no servidor e o desempenho depende da fonte de dados. Algumas limitações de DAX, né? A aba dados fica desabilitada e tem uma menor performance do que o modo importar. Essas são as fontes que suportam Direct Query. Excel não suporta Direct Query, Excel é só import. Então, diante disso, fica a questão o relatório histórico tem que ser Direct Query, pela questão do 500 GB e dos 10 minutos. E esse da meta vai ser import. Então, isso aí fica lá na letra C, né?
Direct Query para o histórico e o import para o de meta. Então, na letra C. A segunda diz que como você conecta aos arquivos Excel que contêm os valores de meta. A solução deve envolver um mínimo trabalho manual quando novos arquivos são criados. Então, vamos voltar aqui. Ele fala aqui que o departamento de vendas produz arquivos Excel para cada cliente, categoria, e esses arquivos são produzidos e sempre usa o mesmo formato, né? Quando ele falar que sempre usa o mesmo formato, isso aponta aí para um folder, né? Ele vai colocar numa pasta e você vai conectar no folder. Conecta na pasta e aí automaticamente ele vai atualizar esses arquivos. Eu fiz aqui um exemplo, coloquei aqui, um exemplo aqui, dados de outubro de 2019 e dezembro de 2019, nessa mesma planilha aqui, nesse mesmo formato aqui que ele deu na questão. Então, estou aqui no Power BI e vou conectar a um folder. Vou pesquisar aqui folder, que é pasta, né? Folder. Vou pegar aqui esse endereço aqui de onde estão os arquivos e vou colar aqui no caminho da pasta. Então tá aqui os arquivos. O que ele fala na questão é a opção aqui de conectar a pasta e usar a funcionalidade de combinar, que é justamente isso aqui, combinar e transformar dados, né, para ir lá para o Power Query. Funcionalidade de combinação, e aí ele vai fazer a combinação dos arquivos e leva para o Power Query para o tratamento. Aqui ele pede o arquivo de exemplo, tá? Por padrão é o primeiro arquivo. No caso aqui o Sheet 2, do arquivo que ele vai tirar como exemplo para fazer a combinação. Vou dar OK. Ele combinou. Então ele fez a combinação aqui, tá aqui o de dados de dezembro de 2019 e dados de outubro de 2019. Então foi justamente isso, foi a importação de um folder, de uma pasta, selecionando a funcionalidade de combinação. Então ele trouxe os arquivos combinados aqui porque os arquivos possuem a mesma estrutura. Então nesse caso seria a letra A, né? Conectar usando o conector de pasta e usar a funcionalidade de combinação, que é isso que a gente fez aqui. Vamos para a próxima questão, a terceira questão, que diz que após conectar a todos os arquivos Excel, né, onde tem as metas, quais dos seguintes vai transformar os dados em um shape, em um formato tabular, que é o formato que o Power BI trabalha, né? Então vamos aqui. Estou aqui no Power Query, né? Vieram os dados, tá? Eu vou eliminar essa coluna aqui de nome do arquivo, porque no exemplo aqui que ele deu, não tem essa coluna, ela veio quando eu usei o combinar lá, né? Quando eu fiz a importação usando o combinar, ele trouxe aqui essa coluna de source name, tá? Então aqui eu vou remover, porque no exemplo lá da questão, não usa ela, tá? Então vou tirar. Então o arquivo está aqui, tá aqui igual aqui na questão, como ele deu, né? Então como é que eu converto isso em um formato tabular? O que é isso? Aqui é vendedor, quer dizer, deixa eu ver se é vendedor mesmo. Aqui é cliente, Aqui é cliente, nessa coluna 1 aqui é o cliente, e nas colunas seguintes são as categorias de produto, é a meta de venda para cada cliente e categoria. Só que o que acontece? Cada coluna é uma categoria. Isso não é um formato tabular. Como é que seria o formato tabular? Uma coluna de categoria e uma coluna de valores, né? O formato tabular, que é o formato que o Power BI
trabalha, né, que é o formato que uma tabela dinâmica normal do Excel trabalha também, cada coluna representa um único tipo de dado. Tá? Então aqui eu estou tendo várias colunas que representam a mesma coisa, que é a categoria. Isso está errado, né? Eu tenho que transformar isso aqui para que fiquem aqui só duas colunas, né? Uma coluna de categoria e uma coluna de meta para aquela categoria. Tá? Aí a questão é justamente isso, né? Como a gente faz essa transformação, né? Aí diz, selecione a primeira coluna e clique pivô. Selecione a primeira coluna, clique em Unpivot Other Columns. Selecione a primeira coluna e dê o Unpivot ou faça a transposição da tabela. Nesse caso aqui tem duas formas de fazer, que é você selecionar as colunas. É a funcionalidade de Unpivot, tá? É o Unpivot isso. É você selecionar as colunas que você quer fazer o Unpivot e dar o aqui em transformar, ó, Unpivot Columns. Isso funciona. Dei um pivô, então agora ele gera uma coluna de atributo e uma coluna de valor. Vou cancelar aqui, vou voltar atrás aqui, ou selecionar a coluna que eu não quero dar o pivô e aqui dar o pivô nas outras colunas. Tá? Então seleciono a que eu não quero e dou um pivô nas outras colunas e a função m aqui fica até igual, né? Table.unpivot other columns. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu voltar para o anterior. Desse jeito aqui, as que eu não quero. Essa de total até aqui eu teria até que apagar ela, né? Essa de totais aqui não precisa disso, né? Vamos lá, unpivot columns vai gerar aqui, ó, a mesma função m aqui, ó. Table.unpivot other columns, né? Dá até a mesma função m aqui. Mas aí as opções que ele dá seria essa letra B de bola, né? Seleciono a primeira e dou um pivô nas outras. Seleciono a primeira. Selecionei a primeira e dou o unpivot other columns. Dou um pivô nas outras. Aí ele gera aqui uma de atributo e uma de valor. Atributo seria a categoria, né? A categoria e valor seria a meta e essa coluna 1 seria de cliente, como ele diz lá no cenário da questão, é a meta por cliente e categoria de produto, tá? Então seria isso aí, seria o unpivot, que é o transformar colunas em linhas em português, né? Que em inglês é o unpivot. A quarta questão agora diz que você precisa filtrar os totais da meta, né? Os valores da meta. Qual função você usaria? Então ele está falando de M, né? Ele está falando qual função M a gente usaria nesse filtro lá no Power Query, né? Nesse caso aqui, vamos lá. Estou aqui na minha meta aqui, né? Eu quero aplicar aqui algum filtro. Por exemplo, aqui eu quero só esses valores aqui. Qual é a função M que ele aplica? Ele aplica o table.selectRows. Aqui, ó. Table.selectRows. Quando a gente está filtrando alguma coisa aqui, ele está aplicando essa função. Deixa eu, aqui em categoria, deixa eu selecionar aqui só o cell phone e computers. Tá? Então, table.selectRows na etapa anterior para cada categoria igual a cell phones ou computers. Tá? Então, quando a gente filtra alguma tabela aqui no Power Query, ele está aplicando o Select Rows. Então, vamos aqui na questão. Então, seria a letra C de casa, o table.selectRows. Você podia se confundir aqui com esse filter rows, né? É mais até intuitivo. Mas aí você tem que ter esse conhecimento aí de quando aplicou um filtro lá no Power Query, ele está usando o table.selectRows, né? Que está selecionando, pensando assim, você está selecionando as colunas que vão ficar, né? Que vão ficar, tá? Então, table.selectRows. Quinta e última questão desse primeiro capítulo, tá? Após transformar aquela tabela lá de meta, você selecionou
Fixed Decimal Number, tá? Número que é de moeda, né? Para os valores. Agora existe um erro na coluna. Aí qual das seguintes opções não vai remover esse erro? Vamos lá. Fez isso aqui. Foi aqui na meta e selecionou Fixed Decimal Number, que é o valor de moeda aqui. Só que, o que acontece? Um desse valor apresentou erro. Espera aí que eu esqueci de remover essa etapa aqui de filtro que eu apliquei, né? De Select Rows. Deixa eu remover essa etapa. Agora sim, deixa eu voltar aqui em meta e dar selecionar moeda aqui. Aí o que acontece? Um valor fica com erro, que é essa linha aqui, ó, erro. Por que ficou com erro? Eu selecionei o tipo de dado moeda, ó, vou clicar aqui em cima. O conteúdo dessa célula aqui lá no Excel está como none, N-O-N-E, está um texto. Está um texto e eu disse que essa coluna é uma moeda, é um número de moeda. Então fica com erro. Aí a pergunta da questão é justamente qual opção aqui não remove esse erro, tá? Qual não remove? Vamos lá, letra A. Botão direito e remover erros, isso remove, tá? Botão direito, remove erros, aqui ó. Aqui não, aqui é o replace, remove aqui. Remover erros, isso vai remover aquela linha lá, remove a linha inteira. Ele mata a linha inteira que está com erro. Tem outra forma aqui também, ó. Cliquei aqui na aba Home, remover linha, remover erros, tá? Mesma coisa, tá? Pode ser pelo menu aqui, remover linhas, ou botão direito. As duas opções, remove erro. Uma opção ele fala na letra A e a outra ele fala na letra C. E na letra B ele fala do Replace Erros, que é isso aqui. Botão direito, Replace Erros. Eu vou substituir pelo que? Por Null. Substituir erro por Null, vai deixar vazio o valor. Cadê o Null? Aqui, tá aqui, ó, ficou Null. A coluna não apresenta mais erro, tá null o valor, que é o que ele fala nessa letra B de bola aqui, ó, especifica null. E a letra D, ele fala selecionar o botão de autofiltro, que é esse botão aqui, o botão de autofiltro, e desmarcar aqui erro. Isso não existe, essa opção aqui não existe, do autofiltro. Desmarcar aqui o erro, isso aqui não existe, tá? Essa letra D de dado aqui, ó, isso aqui não existe. Então a resposta dessa questão é a letra D de dado, porque ele pergunta qual não vai remover o erro, né? Qual não existe, qual é a errada. Todas as três em cima podem ser feitas, né? Remover o erro, revisando aqui, ó, remover o erro pelo botão direito, remover o erro pelo menu, ou botão direito, substituir erros por null, né? Escreve aqui null, ele resolve também. Mas não existe isso aqui. Filtrar aqui e selecionar, tirar o erro aqui, né? Desfiltrar, tirar o erro aqui do filtro, isso não existe. Então a gente encerra aí essas questões do primeiro capítulo do livro, desse livro aqui. Questões do primeiro capítulo foram essas, explicadas aí em detalhes. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, alguma sugestão de conteúdo, comenta aqui embaixo. Na semana que vem eu vou fazer a mesma coisa para as questões do segundo capítulo, que é o de modelagem, DAX e visualização, tá? Semana que vem, terça-feira, questões do segundo capítulo, todas comentadas em detalhes aqui nessa aula na Power Class. Então um abraço e até a próxima aula.